Para a maioria dos cabo-verdianos, o ano 2022 começou com ares de renovação e esperança, com a perspectiva de deixar a pandemia retomar a normalidade. Uma retomada gradual foi possível graças ao abrandamento das restrições sanitárias e a medidas importantes voltadas ao apoio e incentivo à economia. O ano começou com a redução do IVA de 15% para 8% na eletricidade e água, uma medida que entrou em vigor logo a 1 de janeiro. O Orçamento do Estado para 2022 priorizou o desenvolvimento social, com foco nas empresas e no rendimento das famílias. Foi um dos mais desafiantes na história económica e social de Cabo Verde, com forte carga orçamental para a saúde, educação e proteção social. A proposta atingiu um valor total de 662 milhões de euros, uma diminuição de cerca de 2% em relação ao orçamento para 2021. Cabo Verde marcou presença na Feira Mundial Expo Dubai, que se realizou no mês de fevereiro. O evento permitiu a partilha de informações referentes às estratégias de desenvolvimento do governo, a apresentação do ambiente de negócios, perspectivas pós-Covid-19 e o encorajar do estabelecimento de parcerias. Por outro lado, como bons indicadores ao nível da pandemia, baixo número de casos e inexistência de casos graves e com um avanço a bom ritmo da vacinação, o governo cabo-verdiano quis fazer de 2022 o ano da retoma efetiva do turismo. E efetivamente verificou-se isso. Os turistas voltaram a preencher as unidades hoteleiras, principalmente da Ilha do Sal, a maior referência turística do país. O setor da hotelaria em Cabo Verde registrou mais de 239 mil hóspedes no terceiro trimestre de 2022, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, um aumento de mais de 400% face ao mesmo período de 2021. A Ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando 70,1% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros. Até agosto deste ano, Cabo Verde tinha arrecadado próximo de 4 milhões de euros em contribuição turística, o correspondente a 96% do valor esperado para todo o ano, que ronda os 4,3 milhões de euros. Contudo, a seca prolongada, a pandemia e a guerra na Ucrânia colocaram Cabo Verde numa situação muito delicada, que fez o governo declarar estado de emergência social e económica no mês de junho. Estas são as razões para declarar a situação de emergência económica e social em Cabo Verde, derivada dos impactos da guerra na Ucrânia. Numa declaração ao país, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse que a guerra na Ucrânia impôs ao mundo um choque humanitário, económico e social dramático. E Cabo Verde não fugiu à regra. O país não escapou à escalada do aumento de preços. Vários bens essenciais ficaram 10% a 15% mais caros, havendo outros que aumentaram mais de 90%. Houve épocas em que a gasolina aumentou mais de 40%, os cereais subiram 22% e os fertilizantes duplicaram de preço. Projeções do Programa Alimentar Mundial e da FAO indicaram que o número de pessoas afetadas pela crise alimentar e nutricional em Cabo Verde atingiu o recorde histórico em junho de 2022. As agências da ONU revelaram que 181 mil mulheres, homens e crianças enfrentaram uma fome aguda, o que corresponde a 32% da população cabo-verdiana. Devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente à escalada de preços, o governo baixou em junho a previsão de crescimento de 6% para 4%. O Banco Mundial viria a anunciar mais tarde um apoio suplementar de 50,6 milhões de euros para Cabo Verde reduzir os impactos da escalada de preços. E o FMI contribuiu com 16 milhões de dólares para o mesmo efeito.
Em setembro foram inauguradas as obras de reabilitação e modernização do Porto da Ilha do Maio, financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pelo Estado de Cabo Verde e pela União Europeia. O novo porto permitirá, entre outros ganhos, dinamizar o turismo e a economia local. Nos transportes aéreos, nada de novo com a CEVE Airlines, que passou a ser de novo detida pelo Estado em julho de 2021, a passar novamente por sérias dificuldades na sua operação e na tesouraria. Vários cancelamentos, voos em terra, inoperacionalidade. Perante isto, o governo foi aprovando sucessivas injeções de capital para tentar salvar a companhia. 1,5 milhões de euros em fevereiro, 2,2 milhões de euros em novembro. Uma situação que deverá suceder-se até 2024, o ano em que o governo estabeleceu para voltar a privatizar a Companhia Aérea Nacional. Em finais de novembro, o Parlamento aprovou o Orçamento de Estado para 2023, avaliado em cerca de 712 milhões de euros. A proposta inclui o aumento dos salários mais baixos da administração pública, prevê um crescimento económico de 4,8% do Produto Interno Bruto e a inflação inferior a 4%, metade da registada em 2022. Em termos macro, o novo orçamento prioriza o turismo, a economia marítima e a economia digital como os eixos mais determinantes do crescimento. Um crescimento económico que deverá sustentar-se em boa medida no turismo. Espera-se um ano de efetiva retoma dos números de turistas registados no período pré-pandemia. A taxa turística deverá aumentar 25% já a partir de janeiro, ou seja, cada turista acima dos 16 anos vai ter de pagar por cada noite no arquipélago 2,5 €. O governo espera arrecadar com esta medida 13,5 milhões de euros em taxa turística. Uma boa parte deste valor será realocado ao Programa Mais, um programa criado para erradicar a pobreza extrema em Cabo Verde. 2023 será também ano de arranque da privatização de empresas públicas. Até 2026, o governo quer passar 9 das 33 empresas públicas para as mãos de privados.